É uma vitória contra o Botafogo que faz, não vou dizer apagar, mas a gente se recuperar do tropeço em casa contra o Ceará? Caramujo, para mim sim, porque a gente tem que levar em consideração que nenhum outro clube havia vencido o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro dentro do Newton Santos. Nós estamos falando de um confronto direto, onde eu tenho certeza que o Botafogo vai estar brigando também por vaga na Libertadores da América. E aí, quando você perde da maneira que o Cruzeiro perdeu para o Ceará, jogando dentro de casa, e para uma equipe tecnicamente inferior, o próximo jogo ele vai ser sempre o mais importante e o jogo da recuperação. Então, acho que pensando dessa maneira, eu fico satisfeita com o placar, claro, mas pela postura do Cruzeiro também, de retomar esses pontos fora de casa num momento tão crucial para o Cruzeiro, né? E aí, sem falar na questão mesmo psicológica, né? É claro que incomoda os torcedores cruzeirenses não vencer. E aí, mais do que não vencer, é a postura do time dentro de campo, né? Nós estávamos falando sobre o Botafogo, que tem as suas valências, tem as suas propriedades, não seria um jogo fácil, nós sabemos disso, e o Cruzeiro mostrou poder de reação num momento tão importante dentro do próprio campeonato. E se levarmos em consideração, essa vitória ela não só é importante para o Campeonato Brasileiro, mas pensando nesse confronto de volta da Copa do Brasil, porque muda um pouco da característica mesmo de como o Cruzeiro chega para esse confronto. Psicologicamente falando, tecnicamente falando, mais preparado também. Então, tenho certeza que esse jogo contra o Botafogo foi crucial por isso tudo, pela própria competição, mas também pensando para os próximos jogos. É um calendário muito extenso. E cortar essa oscilação ali pela raiz, acho que faz parte da identidade do Cruzeiro. Tomara que isso siga dessa maneira. Eu concordo muito com a Amanda. Acho que recupera, né? Dá para você recuperar o que foi aquele resultado ruim contra o Ceará. E para além dos 3 pontos. Acho que o ponto principal do Cruzeiro, e eu cheguei até a falar sobre isso aqui também na semana passada, que para mim o que ia ditar o ritmo do próximo jogo do Cruzeiro contra o CRB seria o desempenho do Cruzeiro no jogo de ontem. E o desempenho foi muito bom, principalmente com a vitória, né? Uma vitória de 2-0, você volta a não sofrer gols, né? Depois do Cruzeiro ter sofrido ali 2 gols para o Ceará, mas o Cruzeiro consegue vencer um adversário qualificado, um adversário que está brigando dentro do mesmo campeonato que o Cruzeiro, e aí você acaba ali colocando uma pedra no que foi aquele resultado ruim contra o Ceará. Eu acho que agora o mais importante é dar sequência a esse fechamento, primeiro passando ali pelo CRB, respeitando, claro, o adversário, mas o Cruzeiro precisa de se classificar, e aí fechar esse jogo, esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro com uma vitória dentro de casa. Acho que o Cruzeiro precisa de voltar a pontuar dentro de casa e tem uma oportunidade contra o Santos, vai ter o apoio do seu torcedor, vai ter ali todo mundo muito focado e imbuído dentro desse objetivo. Quando a gente pega aí, Caramujo, mais importante até do que a classificação é o aproveitamento de pontos. E aí, quando a gente pega o aproveitamento de pontos do Cruzeiro, é um aproveitamento excelente, né? Igual ao do Palmeiras nesse momento e atrás somente do aproveitamento do Flamengo. Então, isso diz pra gente que sim, o Cruzeiro se recuperou de pontos perdidos dentro de casa. Não teve aí uma grande perda nesse aproveitamento de pontos por conta disso. E é natural que quando você conquiste pontos improváveis, e o Cruzeiro fez isso em muitas oportunidades já nesse primeiro turno, vencendo adversários diretos, vencendo adversários que se de repente você tivesse empatado ou perdido, não era nada de outro mundo. Então, naturalmente, quando você acaba tropeçando aqui e ali, não faz tanta diferença a nível de aproveitamento de pontos na tabela. Agora, eu particularmente sempre vou ficar remoendo um pouquinho, sim, porque entendo que a forma como o jogo se deu estava muito à feição do Cruzeiro. A maior dificuldade seria abrir o placar cedo, e o Cruzeiro conseguiu fazer isso numa falha ali, sim, do goleiro do Ceará, mas também no mérito do seu atacante de subir ali e acreditar na jogada. Vinha muito bem na primeira metade do primeiro tempo e acabou se perdendo num jogo em que ele poderia ter pontuado. Então, talvez lá na frente, quando a gente for falar assim, poxa,
faltou um pouquinho aqui e ali, esse é o tipo de jogo que você vai lembrar e realmente faltou. Eu espero que não faça falta para o nosso objetivo principal da temporada. Mas para aquelas equipes que querem um algo a mais, normalmente esse tipo de jogo, esse tipo de ponto que você deixa pelo caminho acaba fazendo falta sim. Mas a nível de aproveitamento, o aproveitamento do Cruzeiro é excelente e é tentar seguir nessa toada, né? Acho que 68%, 70% de aproveitamento é um baita aproveitamento, e aí a ver como as outras equipes também se comportam aí no segundo semestre, vão ter as competições da Conmebol, a ver o que o destino reserva para o Cruzeiro. Inclusive aproveitamento de título, né, Rafa? Nunca um time na história do Campeonato Brasileiro com um aproveitamento aí de pelo menos, né, 67%, ficou sem a taça. Então o Cruzeiro está nesse momento com um ótimo aproveitamento. O Flamengo melhor ainda, é fato, né? Mas o Cruzeiro está fazendo uma ótima campanha, 37 pontos aí em 18 jogos. A gente tem aí para fechar o turno no próximo final de semana o jogo contra o Santos, né? Inclusive já uma boa carga de ingressos vendidos para a partida. Quem quiser estar presente lá para ver o Cruzeiro, tá, gente? Não é para ver o Neymar, não, para ver o Cruzeiro lá, ó. Bora lá acompanhar esse Cruzeiro e Santos no domingão aí, fechando, né? Esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, que a gente pode ter até 40 pontos, que seria uma pontuação espetacular, mas pelo menos 37 já estão garantidos.